Em 2003 chegou aos cinemas um filme bem louco sobre canibais assassinos numa floresta. Eles, com sua fome e sadismo, criavam armadilhas e há um bom tempo colecionavam itens e outras coisas. Acertos da franquia. Veio com o primeiro filme sobre canibais original e empolgante. Mesmo tendo erros, ainda soube aproveitar subgêneros e causar uma boa experiência filme. Soube em partes desenvolver o arco e provocar mistérios acerca dos canibais característicos. Conseguiu uma base de fãs. Erros da franquia. Perdeu-se totalmente ao longo dos filmes, tornando-os ainda mais rasos. Conseguiu a proeza de se tornar uma piada que parecia vir tentando ser, desgastando a franquia, além de subestimar a inteligência dos telespectadores. Por esse e outros possíveis motivos, os produtores resolveram fazer um reboot que, embora tenha sido uma decisão interessante, será que deu certo? Como ficou o resultado final? Vou então falar sobre isso agora. Pânico na Floresta, a Fundação, Wrong Turn, The Foundation, filme lançado em 2021, que é sobre alguns jovens que resolvem fazer uma caminhada numa floresta, que se envolvem em desventuras perigosas, encontrando-se também com uma comunidade que vive isoladamente no interior da floresta. Ok, isso pode parecer pouco e realmente é, mas observando mais a fundo, indico os acertos do filme. Renova a franquia, trazendo novidades e tendo identidade. Se leva a sério em vários momentos, o que o deixa mais denso e cria-se uma atmosfera mais sóbria. Apresenta personagens com camadas. Nota-se que houve um cuidado com o elenco e com a questão dos clichês e estereótipos, coisas que eram recorrentes nos filmes anteriores. É um ótimo entretenimento. Entrega boa parte do que se propõe de forma fluida e interessante. Erros do filme. Muito diferente. É um reboot que ignora um recurso, a meu ver, importante e característico nos filmes precedentes: os canibais assassinos. Tudo bem que por ser um reboot, o filme pode seguir caminhos totalmente diferentes e se reinventar. Ok, mas nota-se que houve uma desonestidade dos produtores em usar o nome da franquia a fim de trazer o público antigo que viria achando que iria encontrar um dos pilares dos outros filmes. Mau aproveitamento. Trouxe coisas novas, entretanto não soube aproveitar como eu acho que deveria. O filme traz uma personagem que merecia outro fim, pelo menos pra mim, é memorável e tem um ar misterioso, e ela simplesmente aparece e morre. O ex-namorado da Jazz fica lá e certamente se tornará líder em alguma sequência, coisa que eu espero que não aconteça, pois isso é previsível e chato. Ou simplesmente irão fazer sequências que ignoram os filmes anteriores. Ah, isso se houver, né? Faltou mais apreço. Se leva a sério, mas é só de vez em quando. É um filme trapaceiro. Quiseram fazer uma trama mais sólida, só que os roteiristas optaram por caminhos mais fáceis para evitar ter que justificá-los ou desenvolver a história com esses elementos. O sumiço dos celulares, as armadilhas elaboradas, onde algumas vezes são visíveis, mas que os personagens não veem. Como que não viram isso? Olha o tamanho desse negócio. Eu sei que é possível fazer algo assim, mas trazem um personagem que tem conhecimento dos perigos do lugar e que ignora convenientemente que pode ser morto por mais leve dos deslizes. Isso é possível e aceitável, mas poxa, fica nítido que foram usados apenas para gerar mais mortes, o que não é ruim se tratando de um filme de horror, mas pra mim isso já tá um pouco esmagado. Por que ninguém denunciou esse pessoal ainda? Várias pessoas já sumiram naquela região e a população local age com desdém e alguns dão informações que devem ser interpretadas, sendo que poderiam ser diretos informando a todos que chegam sobre os perigos, o que poderiam evitar mortes e desaparecimentos. Parece até o pessoal do filme Um Lobisomem Americano em Londres. Pessoal da Fundação. Existem placas que podem ser usadas como aviso, só para constar. E bastava alguém aparecer e levá-los para uma trilha e eles iriam embora. Mas não, tem um cara que aparece em pontos específicos, bem específicos, e não ajuda eles. Ok, o filme dá margem para considerar a possibilidade de não haver somente pessoas más ali, porém, na maioria das vezes isso fica incongruente se tratando de todo o resto e os recursos extremos que usam. Sendo que poderia ser tudo mais simples, mas é claro, diminuiria o impacto em algumas cenas, mas é só buscar outras alternativas. Me surpreenda, isso é uma tentativa de reviver uma franquia.
Então, no mínimo, tenham mais apreço pelo produto que irão entregar. Essa cena não faz muito sentido, não do jeito que é apresentada. Ninguém ali sentiu a presença de alguém ou sequer tentaria algo, até porque, mesmo sem visão, sentidos como o tato ficam mais aguçados e nas condições em que se encontram, certamente enlouqueceriam e fariam muito mais. Porém, é possível que isso aconteça? Talvez. Além disso, creio que poderia ser melhor e mais tensa com ataques ao invés de ser só eles passando que nem zumbis. Tem canibais desse filme, mas não os que eu tava pensando. Nossa, que cena sem noção. Mas por quê? O cara passou um tempo com a garota e já confia nela a ponto de ignorar o fato do pai dela estar num local e ele não pensar que talvez ela poderia libertá-lo e tentar fugir? Por que o cara iria atrás de uma garota na cidade sendo que poderia ser morto? Ok, ele talvez tenha se preparado um pouco e não esperava que a garotinha ajudasse a Jazz a dar um fim neles. Em 4 caras dentro de um trailer onde ninguém conseguiu impedi-la. Ok. Mas cara, quieta o facho se planeja melhor, já que ela vai contra a vontade, captura ela sem que ninguém veja. Isso atrairia a atenção do pai. Mas ninguém liga para o que acontece com as pessoas naquela região e ele poderia dar um jeito no pai dela depois. Isso aí foi uma maneira, acho que a primeira que veio à cabeça dos produtores, de criar um final agitado e revigorante para a protagonista. Não tem ninguém nas ruas, nem em canto nenhum nesse lugar. Por que ela não voltou para acabar com a fundação? Nossa, quase todos seus amigos morreram, há várias pessoas presas em situações horríveis e ela simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido, aparentemente. Parece que ninguém foi à polícia, os amigos dela não tinham parentes. Tá vendo? Muita coisa que foi usada superficialmente quando convém, do filme que se propôs a ser sério. Mas é só de vez em quando. Como poderia ser melhor? Poderia usar os canibais e aproveitar melhor alguns personagens. Eu acho que daria para usar os canibais no filme. Eles poderiam servir como caçadores sádicos e como um meio de punição para possíveis intrusos, sendo uma maneira horrível de punir alguém. Além de que poderiam aparecer como recurso extra da fundação. Isso, além de agradar os telespectadores mais antigos, serviria de alguma coisa, não sendo apenas um fanservice. Como falei anteriormente, personagens foram desperdiçados nesse filme, além de, é claro, escolhas diferentes e menos fáceis agregariam positivamente ao filme. Uma cena final diferente, ao meu ver, seria mais interessante. Há outras formas do vilão se vingar da Jazz, como ter havido um planejamento melhor, sequências mais bem elaboradas. Isso daria até um outro filme de vingança clichê, que parece que tem sempre que ocorrer, criando algo menos corrido e previsível como que foi feito nesse. A história desse filme se sustenta sem os canibais assassinos, mas ainda é possível usá-los em outras possíveis sequências. Bem, eles não terem mostrado os canibais desse filme não significa que eles não façam parte da fundação, e ou não possam aparecer ainda. Não estou dizendo que as pessoas por trás do filme pensaram nisso, mas é uma possibilidade, visto que a fundação é antiga e ainda é misteriosa. Mas será que ainda vão usar esse recurso de pessoas vão para uma floresta, se perdem e infelizmente se metem em encrenca? Tá, mas o que tu propõe? Uma nova proposta. Novas maneiras de contar uma história. Eu tenho uma sugestão de algo diferente, que pode ser mais desenvolvida. Isto é, digamos, um protótipo. E que você pode contribuir só por diversão ou para complementar. Aliás, pode contestar também. Que tal pessoas que vão para uma floresta sem querer estar lá? Digamos que houve um acidente e um grupo de sobreviventes fica numa floresta remota e tem que lidar com a questão psicológica pós-acidente. Poderia começar a partir daí. Busca de recursos, maneiras de sobreviver numa floresta desconhecida, animais selvagens, além de enfrentarem canibais assassinos em algum momento do filme, ou eles mesmos teriam esse dilema entre pessoas do grupo. Há várias formas de abordar os perigos e situações danosas em diversos aspectos. Cobras, escorpiões, aranhas, outros animais. Pânico na floresta é sobre sobrevivência. Usar outros recursos seria lindamente possível. Poderia também ser com pessoas no avião, por exemplo. Isso seria usado apenas no início, pois poderia acabar lembrando o filme Vivos, de 1993,
e fazer o filme parecer pouco ou nada original. No caso, alguém poderia ter sabotado o avião ou ter simplesmente levado pessoas aleatórias para uma floresta. Eu achei isso legal. Uma continuação poderia experimentar outras maneiras de construir o enredo, apresentando uma nova trama em que os dilemas e perigos vão além dos canibais ou pessoas numa comunidade e mesclar terror psicológico com horror, suspense, drama. E sim, isso pode parecer muita coisa para esse tipo de filme, mas é como eu falei, algo diferente. A meu ver, ficaria legal nesse tipo de filme. Eu gostaria de ver algo assim em alguma sequência. E aí, gostou desse vídeo? Acha que tudo isso faz ou não sentido? Posteriormente farei um vídeo sobre outros pontos desse filme porque merece. Bem, se gostou, considere se inscrever e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Fico grato por você ter assistido.